Oi, pessoal, nós vamos iniciar a semana 3 no plano de estudo tutorado de Química, que está na página 34 do material de vocês. O tema da semana é fração molar. É muito importante que vocês acessem a videoaula sugerida, ela é bem explicativa, bem interessante, e também a videoaula que eu vou fazer para vocês. Lá eu vou resolver alguns exemplos e explicar as fórmulas que vocês vão utilizar. Esse link aqui é bem interessante também vocês acessarem, que ele é bem explicativo. Então, tentem acessar a todos os links que tem aqui e as videoaulas que eu vou passar para vocês. Vou explicar como que vocês vão proceder para resolver as atividades. A atividade 1, ele fala que tem 160 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio, e foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente. Então, olha só, se no exercício ele te pede a fração em quantidade de matéria, ele está falando em mol. Se ele te pede mol, você primeiro precisa calcular o número de mol, porque ele não foi dado. Ele te deu gramas. Então, a primeira etapa para vocês é calcular a massa molar de quem está envolvido aqui, que é do NaOH e da água. Então, vocês vão calcular a massa molar dos dois. A segunda etapa para resolver esse exercício é calcular o número de mols, tá? Calcular o número de mols, você já tem a massa que foi fornecida no exercício e vocês vão calcular a massa molar na primeira etapa. Basta dividir a massa pela massa molar que vocês vão encontrar o número de mols. A terceira etapa é você calcular a fração molar. Para calcular a fração molar, a gente normalmente vai falar que N1, que é o número de mols de 1, é o soluto, que nesse caso é o NaOH, e o N2 é o número de mols do solvente, tá? Então, por exemplo, se você quiser calcular a fração molar do soluto, você vai colocar X1, que é a fração molar. Você vai pegar o N1, que é o número de mols que você descobriu para o NaOH, e dividir pelo número de mols total da solução. O número de mols total da solução é a soma do número de mol do NaOH e da água, tá? Então, esse N que vai ficar aqui no denominador, ele é dado pela soma do número de mol do NaOH com o número de mol da água, ok? Feito isso, vocês vão escolher qual a melhor opção aqui. A atividade 2. A atividade 2 é parecida também com a atividade de cima, mas tem um acréscimo nela. Ele fala o seguinte: o leite de vaca contém em média 45 gramas de lactose e te deu a fórmula molecular da lactose, que está entre vírgulas ali. E fala que isso em 1 litro. 1 litro, então ele não te deu qual que é a massa da água que ele está utilizando, mas ele te deu que eu tenho 45 gramas em 1 litro de solução. E te dá a densidade dessa solução formada por água e lactose. Então, o que você tem que fazer? Em 1 litro, você tem 1000 ml. Se você tem 1000 ml, você tem 1000 gramas. Então, você tem 1000 gramas de solução, só que 45 gramas dessa solução é formada pela lactose. Então, você tem 1000 gramas, que é a massa da solução, 45 gramas desses 1000 é formado pela lactose e o restante é formado pela massa da água, tá? Então, a partir daí, vocês vão fazer as outras etapas. Então, a primeira etapa, normalmente, vocês têm que começar a calcular pela massa molar, porque ele não te deu o número de mols e nem te deu a massa molar dos componentes. Então, você tem que calcular a massa molar da lactose e da água. A da água já foi calculada na questão 1, vocês podem utilizar aqui novamente, tá? A segunda etapa é determinar o número de mols de cada um, ou seja, você vai pegar a massa de cada um e dividir pela massa molar de cada um. E usar a questão da densidade que eu já falei para vocês.
Então, você tem 1 litro, quer dizer 1000 ml, então você tem 1000 gramas. Usa esses 1000 gramas e esses 45 aqui de lactose para encontrar qual que é a massa da água, tá? E a terceira etapa é calcular a fração molar de cada um deles. Você vai pegar o número de mols de cada um deles e dividir pelo número de mols total da solução, que é dada por N1 mais N2, tá? Na atividade 3, o que você tem que fazer aqui? Ele te fala que a quantidade de matéria do solvente e a fração em quantidade de matéria coincidem e são iguais a 0,44. Então, você já tem a fração molar e você já tem o N2 do solvente, que é o número de mols solvente, tá? Então, você tem N2, que é 0,74, e você tem X, que é também 0,74. A partir disso, você consegue calcular N. E você sabe que N é o número de mol da solução, que está aqui. Você quer calcular o N1, que ele pediu a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol do soluto, que é o N1, mais o N2. Você já tem o N2 e calculou na primeira etapa o N. Basta pegar o N e subtrair do N2 para achar o N1, tá? Atividade 4. Ele fala o seguinte: uma solução contém 15 gramas de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o NaCl, dissolvidos em 145 gramas de água. A fração molar do cloreto de sódio é... Então, de novo, ele quer fração molar. Primeira etapa, calcular a massa molar dos envolvidos, tá? Então, você tem a água, que você já tem a massa molar calculada para a questão 1, e o cloreto de sódio, que você vai ter que calcular a massa molar. Calculada a massa molar, você vai calcular o número de mols de cada um deles, da água e do cloreto de sódio. Feito isso, você vai descobrir para cada um deles qual que é a fração molar. Se você quiser saber, por exemplo, do cloreto de sódio, você pega o N1, que é o número de mols do cloreto de sódio, divide pelo N, que é o total de matéria que você tem ali, que vem da soma do número de mols do cloreto de sódio com a água, tá? E a última questão. A última questão, além de você calcular a fração molar, você tem que calcular algo que chama molalidade. Essa molalidade, ela tem como característica o seguinte. Então, vocês têm que começar a calcular sempre pela massa molar nesse tipo de exercício, porque você vai precisar delas porque ele te pede tudo em quantidade de matéria. Calculada a massa molar de cada um da glicose e da água, você parte para a segunda etapa, que é calcular o número de mol da glicose e da água. Você pega a massa dada no exercício e divide pela massa molar. Como que você faz para calcular tal molalidade? Ela é dada por um W. Basta você pegar o N1, calculado lá na etapa 2, e dividir pela massa do solvente, que nesse caso é a água. Mas o que você tem que lembrar aqui? Lá na definição de molalidade, você tem mol dividido por quilograma. Então, quando você for pegar esse M2, você precisa colocar esse M2 em quilos e não em gramas. Então, você vai ter que transformar esse 64 aqui em quilogramas. Para passar de gramas para quilogramas, basta você dividir esse número aqui por 1000. Então, na hora de substituir, tem que estar em quilogramas para bater com a unidade que é pedida lá, tá? Que é mol por quilograma. Feito isso, você vai calcular a fração molar. Agora, você já tem o número de mols da solução e tem também o número de mols de cada um, tanto do solvente, que é o N2, quanto do soluto, que é o N1, que é a glicose. Você calcula a fração molar para cada um deles, tá? Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A matéria dessa semana é um pouco mais tranquila que a das semanas anteriores, mas ainda assim vocês precisam tentar ao máximo fazer os exercícios e prestar atenção nos exercícios resolvidos que eu vou mostrar para vocês, tá? Qualquer dúvida, entre em contato.